Isaías capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Predição da ruína da Assíria. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas, ainda que ele não cuide assim. Nem o seu coração assim o imagine. Antes, no seu coração, intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos, porquanto disse: com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros. E como valente, abati aos que se sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho. E como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Pelo que o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda que abrase e consuma os seus espinheiros, e as suas sarças em um dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até ao corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu. Antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião, a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir.
porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Aiate, já vai passando por Migron, e em Micmas lança a sua bagagem. Já vão passando, já se alojam em Gebá, já Ramá treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó tu pobre Anatote. Já Madmena se foi. Os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Neste mesmo dia parará em Nobe, acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Jeová dos Exércitos desbastará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. E cortará com o ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Isaías capítulo 11. O reino do Messias é pacífico e próspero. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito do conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia a ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Assíria, e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra, e desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do Oriente. Em Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Isaías capítulo 12. Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. E dirás naquele dia:
Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis, naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isaías